Vou dar um motivo para você continuar assistindo esse vídeo. Eu sou a prova viva de que é possível fazer intercâmbio sem saber falar inglês. Meu nome é Luísa, tenho 25 anos, me formei há 1 ano em biologia e a área de biológicas é uma área que exige muito o conhecimento do inglês. Eu fui levando minha faculdade sem saber falar inglês, nunca gostei, estudei sempre o inglês de escola, mas com o objetivo de passar de ano. Não porque eu gostava de saber o significado das músicas, de assistir seriado, não. E quando, um pouco antes de acabar a faculdade, assim, na minha cabeça veio um clique e eu decidi. Eu tenho uma irmã mais velha que há muitos anos atrás ela fez intercâmbio, não sabia falar inglês e foi o maior sucesso. Ela gostou, ficou até mais do que ela queria, do previsto. Ela foi para ficar 6 meses, ficou no total 1 ano. E ela sempre me falava, não, tem que estudar inglês, porque se até hoje o inglês não foi um empecilho, um impedimento, um dia vai acontecer de você não conseguir um trabalho ou uma oportunidade por conta do inglês. Então, como meus pais falaram que como eles tinham dado oportunidade, eu poderia também, mas nunca eu quis, porque eu sempre fui muito ligada, principalmente minha mãe, e na minha cabeça era impossível ir para um país que fala inglês, mas sem saber. Quando essa ideia, um pouco antes de eu me formar na faculdade, apareceu, eu comecei a pesquisar no YouTube. Só que eu nunca achei algum vídeo que a pessoa falasse, né? Não sei falar inglês. Os vídeos que eu achava, a maioria foram de adolescentes que estavam fazendo high school e essas pessoas falavam que o nível de inglês não era bom, mas com certeza era maior do que o meu. Com certeza o conhecimento era maior. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo. Se você está pensando em fazer intercâmbio ou futuramente pense, sabe que não saber inglês não é um fator que vai te impedir. Tudo depende da sua cabeça, como você vai encarar as situações. Eu acabei o meu curso de inglês, eu fiz por 6 meses. Tô morando atualmente, né? Eu fiz meu curso em Cambridge, na Inglaterra. E vou contar vou contar pra vocês como que aconteceu de fazer intercâmbio sem saber falar inglês. Então, o que me ajudou muito foi, quando eu cheguei no aeroporto, eu não tinha transfer, eu não contratei, porque eu pensei, já que eu vou ficar 6 meses, então vou tentar me virar, porque, assim, transfer era caro e com a ajuda da minha irmã a gente viu que tinha muito ônibus saindo do aeroporto de Londres para a cidade que eu ia ficar. Então, eu levei tudo anotado, eu levei o nome da companhia, o terminal que era, levei tudo, mas deixei para comprar no dia. Lembrando que tudo depende da sua cabeça. Se você for com medo, assim, ficar com muito medo, é lógico que isso vai ser apavorante. Mas se você tiver a cabeça de vou estar sozinha, eu quero aprender inglês, quero, né, ver como vai ser, para você é mais aterrorizante quem ouve isso do que para quem vive. Então, uma dica que eu daria é muito interessante anotar tudo quando você for viajar, de endereço, de o passo a passo, como fazer quando você chegar no aeroporto. Então, você vai pegar transfer, tá? Pega o telefone e tudo. Lembrei, um dos motivos também que eu não queria pagar pelo transfer era, a minha agência falou, se o seu voo atrasar, o transfer não vai te esperar, você vai ter que ligar e você vai ter que falar que você chegou e ele te busca. Mas eu não sabia falar inglês, então eu pensei, como eu vou ligar e conversar com uma pessoa, sendo que eu não sei. Então eu preferi pegar toda a rota para eu chegar na minha cidade por conta própria. Só que foi fácil, porque é muito bem estruturado o aeroporto, então a rodoviária tem conexão, então você pega um caminho, é super bem sinalizado, então é muito legal isso. Outra dica é você começar a estudar antes da viagem em inglês. Comece estudando do básico, da onde você sabe. Se não sabe nada, comece aprendendo as principais coisas. Na internet tem muita apostila, muito material bom.
Eu fiz isso, um amigo meu que fez intercâmbio me deu essa dica e eu recomendo. Por quê? Assim, nem eu fui com a minha base era as pessoas, coisas de he, she, it, com os principais verbos. Se eu sabia 5 era muito. E eu lembrava, passado põe ed. Eu sabia isso, eu não estou brincando. Eu sabia isso. E fui me virando com isso. Então, os principais verbos, se você tá querendo chegar, se você quer chegar em um lugar, então, por exemplo, eu sabia o verbo chegar, onde fica. E foi assim que eu fui me virando, gente, e deu certo. Uma coisa que eu dei sorte, minto. Uma coisa que influencia muito, eu acho, é qual cidade que você vai morar. Eu escolhi Cambridge, é uma cidade, fica a 1 hora de trem de Londres. Ela é pequena, só que ela tem grandes universidades. Então as pessoas da cidade estão acostumadas com gente de diversas nacionalidades. Então eles não acham ruim se você não tem o sotaque bom, se o seu inglês não é fluente. Eles não ligam pra isso. As pessoas com quem eu tive contato, elas são muito prestativas. Então, se você pergunta, mesmo que ela não entenda, você repete. Então, não tive problemas. Agora, se você vai para uma cidade, eu acho que eles não têm esse hábito de receber muito turista. Pode ser que eles, não estejam acostumados, mas isso vai da vivência de cada um. Foi engraçado porque quando eu cheguei numa sexta-feira na cidade, mas a minha host family só podia me receber no domingo. Então eu fiquei sexta, sábado e domingo pela manhã sozinha, num hostel. Quando eu cheguei no aeroporto, aí que eu tive a primeira impressão de que a língua era horrível, que o sotaque, assim, independente de inglês americano e britânico, eu não ia entender nada. Mas é bem mais diferente do inglês que a gente vê em seriado, do que a gente está acostumado com as músicas. É um inglês mais assim, parece que tem uma batata na boca. E eu fiquei um pouco assustada, né? Mas como eu ainda ia tava no aeroporto, ia ter que pegar ônibus, chegar na cidade, chegar no hotel, né, sã e salva. E no domingo, isso era na sexta, no domingo eu ia ter que conhecer gente nova, numa casa que eu não conhecia ninguém. Então eu fui vivendo uma experiência de cada vez, mas sempre, né, com adrenalina. Eu sei que eu cheguei no hostel, era à noite, e quando eu fui acertar o pagamento, eu usando os verbos básicos de querer, dinheiro, eu sei que o primeiro grande trauma foi, a moça falou que aqui eles não usam a palavra em inglês como o americano. Aqui, a palavra em inglês, eles usam cash. Mas eu não tinha ideia disso. São pequenas diferenças, mas que nesse dia, eu sei que quando eu cheguei no meu quarto, depois de horas de viagem, estava esgotada, que eu me dei conta que eu estava num lugar que eu não sabia a língua. E a única palavra que a gente, costuma ouvir, dinheiro, eu não sabia nem essa palavra. Eu sei que eu desabei a chorar. Eu chorava, o que eu tô fazendo aqui? Porque é uma mudança, né? Na noite passada eu estava no meu quarto com a minha família, né, no aconchego, num lugar seguro. E naquela noite eu estava num lugar diferente, então me mexeu bastante comigo, eu fiquei chorando, mas aí tudo depende do seu autocontrole. Eu fiquei pensando, não, isso foi uma escolha minha. Os vídeos me ajudaram, por incrível que pareça, porque eu vi que é muito normal, é muito comum as pessoas passarem por isso até semana, ou ficar uma semana com essa sensação horrível de querer voltar. Então eu pensei, é comum, todo mundo passa por isso, eu não vou ser a primeira nem a última. Sei que isso me ajudou bastante. No dia seguinte, nesse hostel, que ele chama aqui B&B, que é Bread and Breakfast, um parênteses, é mais barato do que o hotel, mas não chega a ser um albergue, porque você tem o seu quarto e o seu banheiro. Ou eles falam também como guest house, né? Então, se você está procurando algum lugar para ficar antes, ou se você vai a turismo, é interessante procurar por guest house ou bed and breakfast. No dia seguinte eu acordei, tava morrendo de fome, não tinha comido nada.
a noite inteira. Eu sei que eu cheguei no refeitório e a moça, a mesma moça que tinha me atendido, super simpática, falou assim, ela falou que se eu queria tomar café da manhã. E assim, eu não entendia. Eu falei assim, ela tá me perguntando. Eu só entendi assim, eu falei, deve ser breakfast. Você vai deduzindo com o jeitinho brasileiro o contexto, né? Eu falei, se eu tô aqui de manhã, ela me avisou que o café da manhã era de manhã, essa pergunta tem a ver com o café da manhã. E eu sempre falando, você pode repetir, é muito importante aprender, como fala, né? Eu sei que ela me deu duas opções. Ela falou, temos a opção número 1, e eu só entendi a opção ou a opção, aí eu entendi a número 2, aí eu olhando, aí eu nem quis, por favor, você pode repetir, porque eu não entendi nada. Sei que eu chutei, falei, pode ser a opção número 1, e só pensando o que será. Quando esperei, quando chega, era o típico café da manhã britânico. Eles não comem todos os dias isso, no passado eles comiam, mas como eu tava num lugar que recebe muitos turistas, né, que era essa guest house, eles querem mostrar a cultura, então o típico café da manhã britânico era ovo frito, bacon frito, lembrando que eu não gosto muito de manhã, eu tô acostumada com café da manhã, suco, fruta, cereal, pão, manteiga, mas era ovo frito, bacon frito, 2 salsichas. Só que a salsicha daqui, ela tem um gosto muito forte. É um gosto de carne muito forte, muito. É mais forte do que carne de porco, pra mim. Então, era 2 salsichas enormes. Feijão, que é um feijão enlatado, que ele tem um molho que ele é doce, parece um ketchup doce. Feijão e alguma coisa que eu esqueci. Só que eu fiquei olhando pro prato, mas eu tava com fome. E eu falei, eu pensei, acho que foi ela que preparou, né, que ela tava na cozinha. Eu falei, não vou deixar tudo isso, porque acho que é desrespeito. Porque até então eu não sabia o que era politicamente correto, né, você não sabe se você vai estar ofendendo. Então eu comi. A única coisa que eu não aguentei foi bacon e salsicha. Que eu comi, só que aí quando ninguém tava olhando, pus no guardanapo, porque foi impossível de comer. Então essa foi a primeira situação engraçada que eu passei por conta da língua. Dicas que me ajudaram muito e que foram muito legais pra mim e espero que ajude alguém. Então, a primeira coisa seria, quando você estudar, né, um pouco antes, as principais perguntas, onde fica, não sei o que, é legal você exercitar, não ter vergonha. Então, hoje é muito comum as pessoas falarem inglês, mas também as pessoas aprenderem inglês. Então, pensa que não é vergonhoso você não saber. O que é vergonhoso é você ter a oportunidade de aprender, mas não querer. Então, ir levando, né, a situação. Então, o legal é você exercitar. Então, uma vez, no primeiro dia, eu tava no segundo dia. Eu tava conhecendo a cidade, eu parei num supermercado e sabia o nome da rua. Mas aí eu queria saber se eles iam entender o que eu perguntava. Então, se eles entendem o que você pergunta, é um bom sinal, que eles estão conseguindo identificar a sua pergunta. Então, eu perguntei pro segurança do supermercado qual era o nome da rua. São perguntas básicas. E ele me respondeu, só que ele não entendeu de primeiro. Ele falou, você pode repetir? Aí eu repeti e ele respondeu. E aí eu ganhei meu dia, fiquei feliz. Porque eu falei, olha, se eu não me perdeu, pelo menos sei perguntar qual o nome da rua, onde fica. Então isso é muito legal. Você sempre exercitando com o pouco que você sabe, mas sempre fazer isso, porque conforme vai passando o tempo, você vai exercitando o conhecimento que você vai adquirindo. Então esse é o segredo. Se você não exercita, seu inglês ele não melhora. E você não tem noção de como tá. Porque às vezes você aprende, você é muito bom em gramática, mas na hora de falar ninguém te entende. Uma outra coisa que me ajudou muito foi evitar os brasileiros. Tem gente que vem conheci brasileiros que a mesma intenção que eu tinha de evitar, né, ter amizade, conversar em português, essas pessoas também tinham, mas não é todo mundo. Então isso me ajudou muito, porque depois de um tempo, de um certo tempo de aula, você percebe quem andou com brasileiro e falou português
e quem evitou. É bem visível, assim, como o inglês melhora. E uma outra coisa é você tentar fazer amizades com pessoas de diferentes nacionalidades. Não é difícil, porque na sua sala você vai conhecer gente. Os cursos de inglês, eles procuram deixar uma sala com bastante gente de diferentes partes do mundo. Então você sempre acaba se identificando. Mas o legal é você procurar andar com pessoas. Se as pessoas te convidam para fazer alguma coisa, você ir. O que eu devo 70%, uma coisa que me ajudou muito, 70% da melhora do meu inglês, eu devo aos primeiros meses que eu andei com pessoas de diferentes nacionalidades, não brasileiros. Todo mundo era do mesmo nível de inglês, e isso era legal, porque ninguém ficava com vergonha de, eu sei menos, ou ninguém tinha isso, porque todo mundo sabia a mesma coisa. E foi legal acompanhar, porque nas primeiras semanas as conversas iam até um certo ponto, porque ninguém sabia estender. Então era o que você faz no seu país, tem irmão, como sua família, tá gostando da host family, mas era só isso. E depois, conforme as pessoas iam aprendendo, né, então a gente conseguia prolongar. Então foi bem legal acompanhar essa mudança. Hoje em dia eu terminei meu curso, mas eu tô aqui porque eu quero trabalhar. E eu fiz esse vídeo, espero que ajude. Assim como quando eu estava pensando em fazer intercâmbio, muitos vídeos me ajudaram. Mas eu senti falta também disso, de depoimentos de pessoas que falam, não sei falar inglês e estou fazendo isso e vou fazer intercâmbio. Eu acho muito legal. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, porque eu vou responder com o maior prazer. Beijo!